No início dos anos 90, quando eu tinha cerca de 2 anos, minha mãe, eu, minha tia e minha prima, e minha outra tia, a tia D para fins desta história, fomos para a ilha Mackinac passar o fim de semana. Estávamos subindo pela I-75 em direção à ponte e paramos em uma área de descanso na rodovia para que minha tia D pudesse usar o banheiro. Não havia mais ninguém na área de descanso, exceto por um caminhão longo, e já estava começando a escurecer. O caminhão estava parado no fundo da área de descanso, funcionando, mas com as luzes apagadas, e minha tia podia ver um homem bastante grande, com óculos e bigode, apenas relaxando dentro dele. Ela ficou um pouco apreensiva, mas mesmo assim foi ao banheiro. Como era de se esperar, esse louco sai do caminhão e caminha em direção ao mesmo banheiro. Lembre-se, era apenas 2 mulheres jovens e crianças pequenas conosco. Isso foi antes dos celulares serem comuns. Minha tia D teve um pressentimento de que algo não estava certo. Então ela ficou sentada no vaso sanitário por alguns segundos para ter certeza de que tudo estava bem. O homem grande entra no banheiro e fica parado em frente ao box da minha tia, de modo que ela pudesse ver suas botas por baixo da porta. Ela abre a porta do box com força, empurrando-o para trás, e sai correndo e gritando. Ela volta correndo para o nosso carro e o homem vem atrás dela. Minha mãe abriu a porta da frente para ela e ela conseguiu entrar alguns segundos antes de o homem conseguir pegá-la. Nós saímos em disparada e voltamos para a rodovia. Aparentemente, ele era persistente, pois perseguiu nosso carro por bons 10 quilômetros antes de conseguirmos despistá-lo. Anotamos todas as características dele durante a perseguição, incluindo o modelo do caminhão. Cerca de 1 ano após esse incidente, o corpo de uma mulher que havia sido espancada até a morte foi encontrado naquela mesma área de descanso. Não tenho certeza se eles encontraram o homem ou não. Essa história aconteceu na semana passada, pouco antes do Natal, quando eu e meus amigos decidimos sair para tomar alguns drinks. Era uma noite típica, um pouco mais movimentada do que o normal, mas com uma atmosfera incrível. Fomos ao bar de sempre, que serve cervejas artesanais que adoramos. Lá encontrei um velho amigo da faculdade que não via há algum tempo. Colocamos o papo em dia, falando sobre trabalho, família, etc. Ele sugeriu que fôssemos a um novo bar do outro lado da rua. Terminamos nossas bebidas e fomos para o novo lugar. Estava lotado e tinha uma atmosfera acolhedora. Conseguimos encontrar uma mesa e quando fizemos nossos pedidos, precisei ir ao banheiro. No caminho, passei por uma garota de cabelos pretos que me viu e cumprimentou, me dando uma olhada. Respondi e continuei em direção ao banheiro. Quando voltei para a mesa, meu amigo da faculdade disse que precisava ir embora. Nos despedimos e terminamos nossas bebidas. Outro amigo sugeriu que fôssemos a um bar que ficava aberto até tarde, então fomos para lá. O lugar estava mais tranquilo do que o usual, com principalmente casais presentes. Mesmo assim, decidimos ficar e pedimos bebidas. Algumas horas depois, 3 garotas entraram e foram até o bar fazer seus pedidos. Estavam bem bêbadas e, entre elas, estava a garota de cabelos pretos. Ela me viu e sorriu. Apenas sorri de volta. Cerca de 10 minutos depois, ela se aproximou da minha mesa e disse meu nome. Fiquei olhando para ela e depois para meus amigos, que também pareciam confusos. O que mais me assustou foi o que ela disse a seguir. Me contou meu endereço, minha cidade natal, quem eu era e todos os meus familiares. Perguntei se ela me conhecia por algum parente. Ela respondeu: "Não, eu só te conheço."
Nunca a tinha visto na vida, apenas no outro bar mais cedo. Ela começou a conversar com o meu amigo. E então vi a amiga dela com uma expressão de horror se aproximar e levar a garota de cabelos pretos para longe de nós. Ficamos nos olhando, atônitos, e decidimos ir até a área externa para fumar. Caminhando até uma mesa, passei por uma mulher loira baixa que me chamou pelo nome. Apenas a cumprimentei. Olhei para trás na direção onde ela estava e a ouvi dizer: "Eu o chamei." Logo depois, saímos e nada de estranho aconteceu desde então. Quase sempre que saio, as pessoas vêm falar comigo. Pareço ter uma aparência amigável, mas já tive minha cota de encontros arrepiantes. Na época, eu era um jovem de 24 anos, morando sozinho há 2 anos. Eu tinha um pequeno bangalô, que conseguia manter com relativa facilidade. Esse bangalô tinha um sótão de cerca de 5 por 5 metros, no qual você só conseguia ficar em pé bem no centro. Trabalhava no turno da noite em uma fábrica, então geralmente chegava em casa por volta das 8 da manhã. Na última quinta-feira, durante uma tempestade forte, cheguei em casa e fui direto dormir. Ao acordar, peguei meu celular e vi que estava tão cansado que nem tinha checado minhas notificações. Tenho uma câmera na porta de casa que me mostra quem chega até minha porta. Vi que a câmera tinha sido ativada às 7h40 da manhã. Ao verificar o vídeo, vi que era um homem. Ele estava bem perto da porta, mexendo na maçaneta. Fez isso por uns 10 segundos até perceber a câmera. Quando viu, saiu correndo rapidamente. Isso me deixou inquieto, mas não cheguei a ficar realmente assustado. Levantei para fazer algo para comer e descobri algo na minha cozinha. Minha janela dos fundos estava aberta. Imediatamente, comecei a pensar na possibilidade de um invasor, mas tentei me acalmar, convencendo-me de que tinha deixado aberta. O resto do dia foi marcado por pequenas coisas fora do lugar que me deixaram apreensivo, até que, assistindo TV por volta das 9 da noite, algo fez meu coração disparar. Pelo canto do olho, vi que a entrada do sótão estava sendo aberta lentamente. Lembro-me claramente de questionar minha sanidade, achando que estava vendo coisas. Olhei diretamente e vi algo que me apavorou ainda mais. Vi dedos segurando a tampa do sótão e movendo-a mais. Não sabia o que fazer. O pânico começou a tomar conta de mim e eu não tinha certeza se deveria sair de casa e ligar para a polícia ou se deveria tentar confrontar quem estava lá em cima. Acabei fazendo uma mistura das duas coisas. Comecei a discar para a polícia e corri para o meu quarto, onde poderia trancar a porta. Assim que comecei a correr, ouvi a tampa do sótão sendo arrancada com a velocidade do movimento. No corredor, vi apenas um vislumbre da escuridão do meu sótão e a mão humana ainda segurando as bordas do meu teto. Gritei: "Quem estiver aí, estou chamando a polícia e tenho uma arma. Se você sair, eu atiro." A adrenalina fazia minhas mãos e minha voz tremerem, mas tentei ficar o mais firme possível. Então vi algo que nunca esquecerei. A mão recuou para a escuridão e então ele desceu. Tranquei a porta do meu quarto o mais rápido que pude. A ligação com a polícia foi completada. Consegui falar com eles e enviaram policiais para a minha casa. Avisei que não sabia se o homem estava armado. A atendente me disse para ficar na linha. Ouvi o homem se aproximando da minha porta e mexendo na maçaneta. Parece que ele também revirou os armários da cozinha, pois ouvi bastante barulho vindo de lá. Honestamente, não sei por que ele não foi embora, mas ficou até a polícia chegar e prendê-lo. Aparentemente, era um sem-teto armado com uma faca da minha cozinha. Ele tinha sido visto recentemente tentando entrar em outras casas na área. Até hoje tenho muito medo de dormir. Agora durmo com a porta do meu quarto trancada, todas as janelas fechadas
e uma faca debaixo do travesseiro. Sei que é improvável que algo assim aconteça novamente, mas não consigo esquecer como ele desceu do meu sótão. Isso aconteceu há cerca de 6 anos. É uma história que já contei várias vezes e vou continuar contando, porque, sinceramente, foi provavelmente a vez que mais cheguei perto de ser morto. Ou, se não morto, sequestrado ou algo terrivelmente ruim. Era o verão de 2012. Eu e meu melhor amigo estávamos viajando de carona pelo leste europeu sem dinheiro. Estávamos a caminho da Polônia, vindo dos países bálticos, e conseguimos uma carona para a Lituânia, saindo da fronteira com a Letônia. O cara que nos deu carona era muito simpático, mas tinha que ir em outra direção, e por isso nos deixou num lugar que ele disse ser bom para pegar outra carona. Era uma grande área de concreto ao lado de uma estrada, no meio do campo lituano, provavelmente feita para caminhoneiros pararem e descansarem. De um lado da estrada havia campos de milho sem fim, e do outro algumas florestas. Já era tarde da noite e não passava nenhum carro, então decidimos passar a noite ali. Cruzamos a estrada em direção à borda da floresta e preparamos nossos sacos de dormir, comida, etc., perto de um pequeno monte de terra ao lado da estrada. Enquanto relaxávamos, ouvimos uma mulher gritando do outro lado da estrada. Imediatamente corremos de volta para ver o que estava acontecendo. Vimos 2 homens correndo em direção aos campos de milho. Ficamos ali, chocados, e alguns momentos depois, um carro saiu de dentro do milharal e acelerou para longe. Ainda em choque, não sabíamos o que fazer. Pouco depois, um policial apareceu. Ele nos fez algumas perguntas em lituano e explicamos em inglês que éramos apenas viajantes de carona. Ele nos disse que aquele era um lugar muito perigoso e que não deveríamos estar ali. Depois fechou a janela e foi embora. Já bastante assustados, voltamos para nossas coisas ao lado do monte de terra, na borda da floresta. Meu amigo pegou seu canivete e, ali deitados, lembro de dizer a ele: "Te vejo no inferno, Connor." E ele me respondeu da mesma forma. Horas se passaram, ainda deitados, revezando o canivete, sem saber o que esperar. Depois de um tempo, o cansaço venceu e acabamos adormecendo. De repente, fomos acordados abruptamente pela manhã, com o barulho de um carro parando agressivamente na estrada. Ouvimos portas batendo e passos vindo em nossa direção rapidamente. Deitados e atrás do monte, não podíamos vê-los, mas sentíamos que estavam a centímetros de nós. Nunca esquecerei o medo que senti naquele momento. Meu corpo todo congelou e simplesmente pensei: é isso, chegou a nossa hora. Eles pararam e ouvimos uma discussão muito acalorada em lituano entre 2 homens, que parou depois do que pareceu uma eternidade, mas na realidade foram provavelmente 30 ou 60 segundos. Eles voltaram para o carro e foram embora. Quase vomitei de alívio. Imediatamente nos levantamos, arrumamos nossas coisas e começamos a andar o mais longe possível daquela área, procurando outra carona. Não temos certeza do que presenciamos naquela noite. Pensamos que não foi um estupro, pois teria havido mais gritos. Achamos que provavelmente foi uma tentativa de assassinato. Os perpetradores nos observavam da floresta, sussurrando. Estavam a segundos de nos matar ou sequestrar naquela manhã seguinte. Isso aconteceu há 6 anos e ainda é surreal pensar que isso aconteceu e que conseguimos escapar ilesos. Por tudo que sabemos, poderíamos ser apenas um monte de ossos em alguma floresta desconhecida da Lituânia.
No ano passado, no dia seguinte ao Natal, encontrei um enfeite bem interessante numa caixa de promoções. Ele tinha uma câmera embutida para gravar uma perspectiva única das celebrações natalinas. Peguei o último que estava numa prateleira empoeirada da loja e levei para casa por menos de R$ 10. Acabei esquecendo dele até que minha esposa, minhas 2 filhas e eu decorávamos a casa. Contei para minhas filhas sobre a câmera e disse que íamos flagrar o Papai Noel em ação, secretamente. Eu tinha uma velha fantasia no sótão e pretendia entregar alguns presentes bem na vista da câmera na noite de Natal. Minhas meninas ficaram eufóricas e começaram a discutir o melhor lugar para colocar o enfeite na árvore. Elas não sabiam, mas eu o reposicionei mais tarde para que pudesse capturar a sala e um bom ângulo. Nas noites que antecederam o Natal, liguei a câmera para garantir que tudo estava funcionando corretamente. Pela manhã eu visualizava as gravações, apenas o suficiente para confirmar que estava funcionando. Satisfeito, inseri o cartão micro SD de volta no enfeite e coloquei uma bateria nova, antecipando a grande noite. Não queria decepcionar minhas meninas com uma gravação falhada. Desfrutamos da véspera de Natal em família, jogando jogos de tabuleiro e comendo mais besteiras do que cabia em nossos estômagos. Como fazemos todo ano, deixamos nossas filhas abrirem um presente de nós antes de irem dormir. As meninas, ainda animadas com o açúcar, podiam ser ouvidas gargalhando em seus quartos, escada acima. De vez em quando, minha esposa e eu ouvíamos uma acusar a outra de ter ouvido cascos no telhado ou sinos tilintando. Eventualmente, elas adormeceram. Minha esposa foi para a cama enquanto eu apagava todas as luzes. Peguei a fantasia e fui de fininho para a sala, preparando-me para minha grande estreia no filme. Fiz tudo o que se esperaria do Papai Noel. Comi a maior parte dos biscoitos, bebi o leite, afaguei minha barriga grande e deixei alguns presentes perto da lareira, tudo sob o olhar da câmera. Um belo trabalho de atuação, se posso dizer. Na manhã de Natal, as meninas correram para o nosso quarto para nos acordar, insistindo animadamente para assistirmos ao vídeo antes de abrir os presentes. Transferi a gravação para meu laptop. Avancei para a parte em que o Papai Noel aparecia e dei play. Minhas filhas gritaram de alegria e pularam na frente da tela, acenando freneticamente para o Papai Noel, enquanto bloqueavam minha visão do vídeo. Ver a felicidade delas me trouxe muita alegria. Estava com preguiça de parar o vídeo, então ele continuou rodando ao fundo enquanto abríamos os presentes. Notei uma caixa que não tinha visto na noite anterior. Era pequena, embrulhada em um papel azul brilhante que eu não reconhecia. Meu nome estava nela, mas minha esposa parecia tão surpresa quanto eu ao vê-la ali. Notando minha confusão, minha filha mais nova falou: "Papai, essa deve ser do Sr. Elf." Eu estava pronto para ignorar o comentário sobre o elfo como mais uma das esquisitices que crianças dizem, mas minha esposa não foi tão rápida em descartar. "Que elfo, querida?" ela perguntou. Minha filha apontou para o laptop. Nesse momento, o vídeo tinha terminado e tudo o que restava na tela era uma prévia do primeiro quadro. "O que veio com o Papai Noel?" ela respondeu. Um pânico me atingiu como um pássaro em uma turbina de jato. Eu sabia que minha esposa não tinha se vestido de elfo. Vasculhei o vídeo, avançando e retrocedendo até ver o que minha filha tinha visto. Havia alguém na sala. Ele entrou no canto depois que eu apaguei as luzes. Ficou lá observando-me desfilar como Papai Noel. O vídeo ficou completamente silencioso depois disso. Um homem estranho e alto, vestido de elfo, ficou perfeitamente imóvel por mais de 1 hora, observando a câmera à distância. Depois de um tempo, ele caminhou até o prato de biscoitos e mordeu a cabeça de um homem de gengibre. Olhei para o prato
e vi a marca dos dentes dele no biscoito decapitado. O homem então se aproximou silenciosamente da árvore de Natal. Pensei que o áudio não estava funcionando, mas conforme ele se aproximava da árvore, comecei a ouvir sua respiração lenta e constante. Ele estendeu a mão em direção ao enfeite e o vídeo parou. Em um frenesi aterrorizado, peguei a caixa azul que ele havia deixado. Rasguei o laço e joguei fora a coisa frisada. Removi freneticamente o papel de embrulho, abri a caixa e olhei para dentro. Lá, sobre um pedaço de plástico bolha, estava a bateria que eu havia colocado na câmera na noite anterior. Minha esposa pegou o enfeite e abriu a parte de trás. A bateria havia sumido. Não sei o que me assusta mais, o que a câmera capturou ou o que o elfo poderia ter feito depois de desligar a câmera. Durante o verão, eu tinha o costume de me afastar da cidade para um pequeno refúgio no interior, na casa dos meus avós. Fazia isso todos os verões. Era um lugar legal, grande, com muitos quartos, meio que isolado do resto do mundo, bastante tranquilo na maior parte do tempo. Ficava praticamente no meio da floresta também. Nossos vizinhos mais próximos ficavam bem distantes, pela estrada afora. Havia espaço de sobra naquela casa, 4 quartos, 2 banheiros, 3 andares, além de um sótão que meus avós nunca usavam, e eu basicamente tinha o porão só para mim. Era um cantinho perfeito. Tinha banheiro, geladeira, televisão, onde eu jogava meu videogame, e um sofá confortável para passar o dia todo relaxando. O refúgio ideal para descansar e relaxar em paz, quando não estava me aventurando pela floresta. Era uma típica tarde de sexta-feira para mim. Tinha acabado de sair do trabalho por volta das 5 horas da tarde, pronto para relaxar e desacelerar pelo resto da noite, quando meus avós me informaram que sairiam com 2 amigos para assistir a um espetáculo antes de jantar fora, e que voltariam mais tarde. Fiquei animado ao saber disso, pois adoro ter a casa só para mim, especialmente depois de um longo dia de trabalho. Depois de me certificar de que tudo estava desligado e todas as portas trancadas, me despedi deles e pedi uma pizza. Quando ela chegou, me refugiei no meu pequeno canto no porão e travei a porta para, se eu adormecesse, meus avós não me acordarem ao checar como eu estava quando voltassem. Tudo estava indo muito bem. Algumas horas se passaram e, nesse ponto, o sol já havia se posto completamente, concluindo uma tarde de sexta-feira bastante preguiçosa. Eram mais ou menos 10 horas da noite, e eu estava no meio de assistir ao meu programa quando ouvi o assoalho ranger lá em cima. Era o sinal de que meus avós haviam voltado para casa. Parecia que havia 4 conjuntos de pés, em vez de 2. Então, era seguro apostar que eles trouxeram os amigos para fazer companhia, o que era bem comum. Ouvi o barulho de cadeiras e sons de conversa, então aumentei o volume da minha TV e me acomodei de volta. Antes que percebesse, estava adormecendo e, justamente como imaginei, ouvi a maçaneta da porta lá em cima mexendo. Ignorei e apenas relaxei. Depois de cerca de 2 horas deitado pacificamente, decidi encerrar a noite e subir para minha cama de verdade. Já era meia-noite e tudo estava quieto lá em cima, então presumi que todos já haviam ido dormir. Levantei do sofá e subi para o primeiro andar. Destravei a porta e algumas luzes da cozinha estavam acesas, assim como a TV, mas por algum motivo estava muda. Imaginei que minha avó provavelmente estivesse no banheiro, terminando de assistir ao seu programa ou algo assim. Deixei tudo como estava e caminhei em direção às escadas para o segundo andar. Foi quando percebi que algo não estava certo.
Do andar de baixo você consegue ver as portas de todos os quartos. À noite, quando meus avós estavam dormindo, eles geralmente mantinham suas portas fechadas, ou, obviamente, a porta do banheiro fechada se alguém estivesse usando. No entanto, quando olhei para cima, o andar de cima estava completamente escuro e todas as portas estavam abertas. Chamei lá de cima, mas não obtive resposta alguma. Na verdade, parecia que a casa ficou ainda mais silenciosa. Caminhei até a janela da frente e olhei para fora. Não havia um único carro na entrada. Eu estava sozinho em casa. Liguei para meus avós para verificar. Eles ainda estavam fora e me informaram que seria uma noite longa. Perguntei se eles tinham voltado para casa em algum momento. Eles não tinham. Ninguém havia voltado para casa desde as 5 da tarde. Não estávamos esperando visitas também. O tempo todo era para ser apenas eu e a casa, sozinhos. Exceto que eu não estava. Sabia o que tinha ouvido e se quem quer que fosse ou o que quer que fosse ainda estivesse por perto, acabei de chamar lá de cima para eles. Verifiquei a sala de estar o mais silenciosamente possível com uma faca na mão. Refrão de chamar a polícia como um completo idiota, e verifiquei silenciosamente as portas. Todas ainda estavam trancadas. Verifiquei as janelas. Também estavam trancadas. Sentei na sala de estar e escutei atentamente. Só havia silêncio. Depois de cerca de 1 hora, a porta da frente se abriu, e meus avós finalmente chegaram em casa. A presença deles me acalmou um pouco. Pesquisamos o resto da casa. Não parecia haver nenhum sinal de arrombamento. Não houve mais incidentes depois daquela noite, e meus avós até se mudaram desde então. Não consegui dormir bem naquela casa depois daquela noite. Sempre senti como se estivesse sendo observado. Sempre. Até hoje não tenho certeza do que era. A razão de eu estar digitando isso agora é porque um pensamento acaba de me ocorrer. Nós nunca procuramos no sótão naquela noite, nem meus avós jamais subiram lá. Havia tanto espaço na casa que nunca houve motivo para nós subirmos, mas talvez, apenas talvez, alguém mais tenha subido. Um pensamento reconfortante de se ter quando a entrada para esse sótão ficava, de fato, no meu quarto. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, em 2008 ou 2009. Eu estava visitando minha avó numa área rural perto do Lago dos Ozarks, próximo a uma pequena cidade com um nome engraçado, onde fiz o ensino médio. Eu conhecia bem a região, e quando visitava minha avó, costumava caminhar até a cidade, seguindo trilhas florestais, até chegar à estrada principal que levava à cidade. Era raro, mas às vezes alguém parava e oferecia carona, e normalmente eu aceitava. Era uma cidade pequena, numa área rural onde quase todos se conheciam, então eu nem olhava direito quem era até entrar no veículo. Parei de aceitar caronas depois disso. Eu tinha acabado de sair da floresta e estava caminhando pela beira da estrada, ainda a 1 ou 2 quilômetros da cidade, curtindo minha caminhada. Um Ford Taurus azul antigo para ao meu lado. O motorista abaixa o vidro do passageiro. Precisa de carona? Entrei e dei uma boa olhada no meu motorista. O homem parecia uma versão mais oleosa de Charles Manson, com cabelos castanhos lisos e oleosos, que pareciam não ser lavados há mais de 1 semana, piercings e olhos azuis selvagens. Algo nele disparou todos os alarmes em meu corpo, e eu quis sair do carro, mas já estávamos em movimento. Comecei a olhar ao redor do veículo. A frente era relativamente normal e até limpa. O banco de trás estava coberto por um cobertor, e em cima do cobertor havia algo que ocupava quase todo o banco traseiro, embrulhado em uma lona. O que quer que fosse tinha cerca de meio metro de altura sobre o banco.
Em cima de tudo isso, havia um grande cachorro preto e peludo que me encarava intensamente. O que você está fazendo aqui? A pergunta me trouxe de volta ao banco da frente. Desculpe, o quê? Ele me encarava, em vez de olhar para a estrada. O que você está fazendo aqui? Ah, entendi, disse, rindo um pouco nervoso. Estou visitando minha avó. Moro numa cidade universitária a cerca de 150 quilômetros daqui e estou a caminho de ver alguns amigos antigos. Ele franziu a testa e disse de forma direta: Por que você está aqui? Eu gelei por completo, todos os meus instintos gritando em alerta. Eu acabei de te dizer. Minha tensão era visível. E o cachorro deu um rosnado baixo do banco de trás. Passávamos pela placa da divisa do condado. Uma estação de gasolina, marcando o início da cidade, estava logo à frente. Ele ainda me encarava. Por que diabos você está aqui? Por que você está aqui? Por que diabos você está aqui? Ele gritou do nada, batendo as mãos no volante. Eu estava encolhido contra a porta, tremendo. Ele entrou na estação de gasolina. Me dê seus óculos. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, sem emoção. Automaticamente, entreguei-os. Espere aqui. Ele foi para a loja. Eu estava paralisado no lugar, tremendo e tentando fazer meus braços ou pernas funcionarem novamente, tentando respirar. Sabia que precisava sair dali rápido. O cachorro rosnou baixo novamente, e isso me fez reagir. Saí do carro quase caindo e entrei na loja meio correndo. Com a voz trêmula, disse ao atendente: Isso é perto o suficiente de onde eu preciso ir. Posso ter meus óculos de volta, por favor? Minha visão é péssima, mas pude sentir a intensidade do olhar que ele me lançou. Acho que a caixa também sentiu, pois ela deu um passo para trás, mais perto do telefone da loja. Silenciosamente, ele me devolveu os óculos, continuou me encarando ferozmente enquanto eu os colocava, e saiu da loja sem dizer uma palavra para nós. A caixa me olhou, claramente assustada. O que foi isso? Ela me perguntou. A adrenalina da situação começou a passar, e a gravidade real do que tinha acontecido começou a pesar sobre mim. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. Posso usar o telefone, por favor? Pedi a ela. Ela assentiu e me entregou o telefone junto com uma caixa de lenços. Disse que eu poderia usar o escritório do gerente para fazer minha ligação e que poderia levar o tempo que precisasse. Agradeci, liguei para meus amigos para contar o que tinha acontecido e disse que cortaria caminho pela floresta até eles, porque não queria nunca mais ver aquele cara. Disse que sairia atrás da casa deles. Depois de alguns minutos para respirar e me acalmar, quando saí, a caixa perguntou se eu estava bem e se precisava de algo. Agradeci novamente e disse que não. Perguntei se ela conhecia o homem. Ela nunca o tinha visto antes e não achava que ele fosse da área. Isso me assustou ainda mais. Dei a ela o número do telefone dos meus amigos e pedi para ligar para eles caso ele voltasse. Saí e cortei caminho pela floresta até a casa dos meus amigos. Tivemos uma tarde ótima e quando estava pronto para ir, eles me levaram para casa. Na época, não me incomodei tanto, mas quanto mais tempo passo pensando nisso, mais curioso fico sobre o banco de trás. Aquele cachorro não saía de cima dele a menos que o homem mandasse. Tento não pensar muito no que estava sob a lona. Parecia exatamente como alguém deitado em posição fetal, visto de trás. Na época desta história, minha mãe estava indo para o hospital para dar à luz meu irmão mais novo. Fiquei na casa dos meus avós enquanto meus pais estavam no hospital. Dividi a cama de casal com meu avô, que dormia profundamente,
roncando. Em certo ponto, tarde da noite, fui acordado pela cama sacudindo bastante vigorosamente. Continuou assim por uns 5 minutos. Tentei acordar meu avô, chamando-o para que despertasse. Ele eventualmente acordou, meio confuso, sem entender quando perguntei o que estava acontecendo. Ele rapidamente voltou a dormir, mas eu fiquei assustado e bem acordado. Agora estava sentado na cama, banhado pela luz difusa do luar. Tudo estava calmo e silencioso. Levantei, querendo olhar para a árvore de Natal. Árvores de Natal sempre me trouxeram conforto e era isso que eu buscava depois de tal susto. Da ponta da cama, dava para olhar para fora do quarto, pelo corredor curto, até a sala de estar e a janela grande, talvez a uns 7 ou 9 metros de distância. Eles tinham uma árvore de Natal de alumínio da metade do século passado em frente àquela janela. Não porque o retrô estava na moda, mas porque era literalmente a mesma árvore que usavam desde os anos 50. Enquanto olhava para aquela árvore sem luzes, às 3 da manhã, ela, junto com alguns presentes, repousava silenciosamente, apenas uma fraca iluminação azulada filtrando suavemente e iluminando o cômodo. No entanto, algo estava diferente agora. Sentados ao lado da árvore de alumínio, havia 2 enormes Dobermans pretos, sentados, silenciosos, imóveis, olhando diretamente para mim. Meus avós não tinham animais de estimação. Pulei de volta para a cama e cobri-me com o edredom. Eventualmente, adormeci e acordei com o sol da manhã fazendo a árvore de alumínio brilhar calorosamente. Penso sobre o que aconteceu aquela noite de vez em quando. Foi meu primeiro encontro paranormal. Naquela época da minha vida, acho que nem tinha conceito de fantasmas ou do paranormal. Foi apenas uma criança de 5 anos, com uma compreensão limitada do mundo e uma imaginação ilimitada? Ou havia algo paranormal sacudindo a cama e apresentando aqueles enormes cachorros? Desde criança, vivi em uma casa com 3 quartos e um sótão. Tenho um irmão e 2 irmãs, então tivemos que dividir os quartos. Minhas irmãs ficaram com seus próprios quartos no 2º andar e eu e meu irmão dividimos o sótão. O sótão tem um telhado inclinado. Quando eu era mais novo, sempre via grandes olhos redondos sob o telhado inclinado, no patamar do sótão, parecidos com os de uma coruja, quando você pode ver os olhos dela completamente. Eu pensava que eram pássaros, porque sempre via na TV que pássaros tinham olhos grandes e redondos. Mas agora que sou mais velho, sei que pássaros não poderiam ter entrado ali embaixo do telhado. Também não havia nada eletrônico ou qualquer outra coisa lá. Durante o dia parecia bastante normal, mas todas as noites eu os via novamente. Recentemente, tive uma conversa com minha mãe e minha avó sobre isso, e elas me contaram que não só eu, mas também meu irmão e irmã viam isso. Minha irmã não se lembra muito bem, e meu irmão se lembra parcialmente. Minha mãe também disse que, quando éramos pequenos, às vezes ela ia olhar quando contávamos sobre isso, mas ela não conseguia ver nada e não pensava muito a respeito. Então, de repente, minha avó nos contou que sempre sentiu um tipo de energia negativa no sótão. Então subimos e apontei o exato local. Ela então disse que esse era exatamente o local onde ela sentia isso e que ainda estava lá. Eu já tinha meio que esquecido sobre isso, mas outro dia estava jogando com alguns amigos e estávamos falando sobre experiências paranormais. Então contei um pouco sobre isso e, de repente, senti uma espécie de mão no meu ombro. Já eram cerca de 2 horas da manhã e ninguém mais estava acordado. Contei aos meus amigos sobre o toque súbito e eles acharam que eu estava louco. Alguém já teve experiências semelhantes com isso?
E sabe o que poderia ter sido?